sangue. Então, eu preciso deixá-los parados para que as duas substâncias se separem. As substâncias se separem. O óleo e a água, se eu misturar, isso aqui é mais rápido. O sangue, ele é um pouquinho mais demorado. O leite também. O leite forma uma nata em cima. O sangue, nós temos a parte líquida, que é o plasma, que é composto por hormônios, por água, sais minerais dissolvidos e outras coisas. E eu tenho os elementos figurados, que é a parte sólida do sangue. Eu tenho as células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e os fragmentos celulares, que são as plaquetas, que fazem parte do processo de coagulação do sangue. A gente vai estudar isso mais à frente, tá bom? Então, as misturas heterogêneas vão apresentar mais de uma fase. Então, aqui um pequeno resuminho, né? A matéria, ela se divide em substâncias e mistura. Nós temos aqui as substâncias simples e as substâncias compostas e as misturas homogêneas e heterogêneas, como eu acabei de falar. Bom, pessoal, as fases, como eu tinha falado, é o aspecto homogêneo de uma mistura. Então, olha aqui nesse exemplo, eu tenho água e areia. Então, eu tenho duas fases com dois componentes aqui, a água e a areia. Depois de um tempo, se isso aqui ficar parado, eu vou conseguir ver essas duas fases. Então, eu chamo de um sistema bifásico. Se eu misturar o óleo, a água e a areia, eu vou ter uma mistura com três fases, com três elementos diferentes, né? Componentes diferentes. Então, uma mistura trifásica. Se eu colocar gelo, água e limalha de ferro, a limalha de ferro é o ferro em partículas bem pequenas. Então, a limalha de ferro, por ser mais densa, lembrando que todo elemento mais denso ele vem para o fundo, o menos denso ele fica na superfície. Então, se eu colocar o gelo, água e a limalha de ferro, a limalha vem para o fundo, a água fica no meio e o gelo vai boiar, devido à constituição das moléculas naquele momento. Mas eu tenho só dois componentes aqui, porque o gelo e água é a mesma coisa, só que estão em fases diferentes. É um sistema trifásico, mas possui dois componentes, que é a água em diferentes estados e a limalha de ferro, ok? As fases também vão aparecer quando temos uma substância pura em equilíbrio de fases, ok? Então, fases são esses aspectos homogêneos que a gente consegue enxergar. O aspecto visual de uma mistura não vai se restringir apenas à percepção a olho nu, mas eu posso utilizar aparelhos ópticos, né? Como os microscópios, por exemplo. Por exemplo, um copo de leite. Pela percepção visual, ele tem um aspecto homogêneo a olho nu, então parece ser uma única substância. Mas, quando eu coloco isso daqui no microscópio, eu vou enxergar isso daqui, ó, um líquido branco com gotículas de gordura. Essa gordura aqui, ela não vai se misturar com esse líquido aqui, que tem como característica a maioria água aqui, né? Então, nós temos um aspecto heterogêneo. A olho nu, o aspecto é homogêneo. Quando eu coloco no microscópio, o aspecto vai ser heterogêneo. Eu consigo ver essa diferença, tá? Então, observando a imagem vista ao microscópio, nota-se que o leite não é considerado uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea. Se a gente deixar parado, essa gordura, ela fica na superfície e depois se transforma na nata, ok? Bom, gente, aqui a gente termina a nossa aula de misturas e substâncias, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!